Braulio, eu queria te parabenizar, porque é o primeiro cordel que eu li na vida. É mesmo? Eu nunca tinha lido um cordel. Eu achei tão maravilhoso. Você tem Nunca. muita sorte, então, porque os melhores cordéis ainda estão para vir. Gente, que maravilha. Eu nunca tinha lido. É como se fosse uma poesia também, né? O cordel. Cordel é uma forma de poesia, sem dúvida alguma. É uma poesia rimada, metrificada e tal. Só que, geralmente, é uma poesia que conta uma história. Nem toda poesia conta uma história. Sim. É uma poesia narrativa, como a gente chama, né? Eu acho que eu li o seu e na Fátima Bernardi o Braulio. Meu xará, Braulio Bessa. Dele. Eu acho encantado. Quando ele começa a falar, eu fico apaixonada. Eu falei, gente, que coisa linda. Bom poeta ele, um rapaz muito talentoso. Não conheço ele pessoalmente, mas só de ver as coisas dele na internet. E achei muito interessante, porque a primeira vez que eu vi ele falando, alguém postou alguma coisa no Twitter ou no Facebook, em alguma rede social, era ele recitando uns versos meus. Aí o pessoal mandou para mim e disse, Braulio, olha seu xará, um xará seu aí e tal. Isso foi antes de ele entrar para a Globo e tal, não sei o quê. Que maravilha! Porque meu nome é um pouco raro assim, então sempre que eu vejo alguém com um nome igual ao meu, eu registro, eu lembro, tem um cara em tal lugar e tal. Apareceu recitando, e quando foi um ano depois, eu até brinquei com o pessoal, porque disseram, Braulio Bessa foi contratado pela Globo. Eu digo, rapaz, é raro, a Globo queria me contratar e acabou contratando Braulio Bessa. Mas é muito talentoso e ele tem essa coisa interessante, eu já vi uma entrevista dele, ele falando, que é a coisa que o cordel é muito próximo do repente, do improviso, né? E entre os poetas de cordel, muitas vezes acontecia essa coisa de fazer o verso na hora que o fato está acontecendo. Então, o Braulio Bessa faz isso, né? Ele diz que quando é de noite, o programa vai ser, sei lá, 7 horas da manhã, e quando é 9 horas da noite, alguém da Globo liga para ele e diz, amanhã você tem que apresentar um verso sobre o assunto tal. E ele faz o verso naquela noite já para recitar na manhã seguinte. E isso é uma prática bem do folheto de cordel. Por exemplo, eu estava comentando com amigos hoje, teve esse fato importante aí que teve no canal de Suez. Alguns de vocês devem ter visto um navio que ficou encalhado, um navio gigantesco, que ficou encalhado durante quase uma semana. Então não passava, tinha quase 400 navios esperando para passar para um lado para o outro, e o canal estava bloqueado por um navio gigantesco. Um navio que era da altura do Empire State, uma coisa fantástica. Já deve ter um monte de cordel falando que o navio está encalhado, e amanhã deve sair mais um monte de cordéis dizendo que o navio desencalhou, porque desencalharam ele hoje de manhã. Eu estava acompanhando agora pelo site da CNN. Hoje pela manhã, cedinho, amanhecendo o dia, eles conseguiram puxar o navio, colocar na água novamente, e parece que ele já está naquela de já vai tarde, o pessoal está acenando lá para ele, já vai tarde. Fica uma semana atrapalhando o mundo inteiro, porque é um prejuízo de bilhões de dólares, porque as mercadorias não chegam a tempo e tudo mais. O cordel fala disso, já deve ter a essa altura lá no Recife, em Fortaleza, cordéis falando, folhetos contando a história do encalhe do navio. Se não tiver, porque eles estavam esperando que o navio desencalhasse para poder contar logo a história completa. Meu pai contava que quando ele era criança, as notícias chegavam aonde ele morava, chegavam através do cordel na feira. Os fatos que aconteciam no Rio de Janeiro, né, chegavam na feira pelo cordelista. Isso. Vamos lá, né, gente? A gente já está aqui batendo um papo com o Braulio. Braulio é um escritor, ele é jornalista, tem vários ensaios jornalísticos, ele é roteirista de cinema, roteirista de TV, é premiadíssimo, tem prêmio de livro infantil, tem prêmio Jabuti, né, premiado em Portugal, então é uma pessoa aí no nosso meio literário de uma importância. Ele estava aqui lembrando com a gente, quando a gente estava batendo papo antes de vocês entrarem, né, que ele foi
um trabalho muito bonito feito pelo Corpo de Dança da Maré, dirigido pelo Ivaldo Bertozzo, se não me engano o nome Ivaldo dele. Bertazzo, isso. Que foi muito bonito, Folias Guanabaras, né? Folias Guanabaras, exatamente. Isso. Foi um espetáculo lindíssimo, do qual eu tenho na memória, uma memória muito gostosa desse espetáculo, né? E ele é também um excelente cordelista. A gente vai, então, bater um papo com o Braulio, ele vai falar primeiro, como sempre, o escritor fala primeiro, depois sintam-se à vontade para falar, perguntar, comentar, né? Porque o Braulio é essa pessoa nordestina, paraibano dos bons, de papo fácil. Então, fiquem à vontade para conversar, tá bom? Ele vai falar um pouquinho com a gente e depois, então, a gente abre para as perguntas, ok? Vamos lá, Braulio, com você. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a vocês, Marlene, a Suzana, ao Instituto Estação das Letras, esse convite para estar aqui conversando com a rapaziada, né? Porque é uma coisa boa que nós estamos extraindo dessa quarentena, a possibilidade de falar com muita gente sem sair de casa. Eu viajava muito pelo Brasil, fazia palestras, e a viagem tem sempre essa coisa presencial. Você encontra com as pessoas, você tem a possibilidade de olhar no olho, de perto, dar aulas. Eu fazia muitas oficinas pelo Brasil inteiro e fiz muitas oficinas de cordel. Eu fiz muitos trabalhos ligados ao SESC. Então, o SESC, eu agradeço muito isso ao SESC, é uma entidade de muita importância, que já me mandou para muitos estados do Brasil, para passar semanas pelo interior, dando oficinas de conto, oficina de poesia, oficina de cordel também, e assim por diante. Hoje a gente não pode mais fazer isso, mas tem essa vantagem adicional de poder fazer com certa comodidade, até sem sair de casa. O importante é a gente poder se ver, a gente poder se encontrar e poder passar a palavra para frente. O cordel depende da palavra. O cordel é um tipo de poesia oral, que depende essencialmente de ser falado, de ser dito em voz alta. Nós temos a poesia escrita, a chamada poesia do livro, que para muitas pessoas é a única poesia legítima. Eu não concordo com isso, acho que tem várias formas de poesia. A poesia do livro é a mais erudita, é a mais complexa, talvez, é a mais consagrada, é a mais respeitada na academia, na universidade, nos estudos e assim por diante. E eu sou um cultor dela, eu escrevo livros de poesia também, eu estudo livros de poesia, os nossos grandes poetas, e acho que todo brasileiro deveria estudar para conhecer melhor o Brasil e o brasileiro. Se a gente quer conhecer o brasileiro, o povo brasileiro, vamos ler os poetas brasileiros, que são as pessoas que vão mais fundo nessa alma brasileira que todos nós temos. Agora, existe a poesia popular também. Existe a poesia da rua, existe a poesia da feira, existe a poesia do mercado, existe a poesia da mesa de bar. Todos esses lugares são lugares de juntar poetas, e no Nordeste, principalmente, se desenvolveu isso que nós chamamos a poesia do cordel. Eu queria, de início, deixar claro uma coisa, que as pessoas... Existe uma preocupação muito grande em dizer isso é cordel, isso não é cordel, isso é cordel. Quando a gente chama de cordel, a gente está se referindo a duas coisas diferentes. Primeiro é o folheto de cordel. Estou aqui com um exemplo. É esse folhetinho, o que a gente chama de cordel, é esse folhetinho magrinho, fininho, que não fica em pé. Vou tentar botar ele em pé aqui, não fica. Se você deixa ele em pé, ele cai, ele não se sustenta. Ele tem que ficar na mão, junto do coração, junto do olho, do ouvido, do rosto. Você tem que segurar ele como segura um bebê. O cordel é isso. Ele precisa desse carinho. Ele não se sustenta sozinho. Você tem que segurar ele na mão. Ele tem muitas vezes 8, 16 ou 32 páginas, por causa do formato, do tamanho da folha de papel onde ele é impresso. Então, quando ele é dobrado para ficar desse tamanho, ele tem 8, 16 ou 32 páginas em geral. E ele tem esse formato aqui. Tem a capa com a ilustração, que muitas vezes é uma estilogravura, e aqui dentro começa a vir os versos. Isso é o que a gente chama o folheto de cordel. Mas a gente chama de cordel também
não só o objeto folheto, mas a poesia que está aqui dentro. Qual é a diferença? Eu posso pegar um folheto desse e publicar um conto em prosa. Eu posso pegar um conto de Machado de Assis, de Rubem Fonseca, de Luiz Fernando Veríssimo e publicar num folhetinho como esse. É o mesmo tamanho que cabe um conto inteiro e eu posso publicar aqui. Conheço pessoas que já fizeram isso. Aí eu digo, isso é literatura de cordel? Não é. É um folheto de cordel tendo dentro de si um conto. Para ele ser literatura de cordel, ele tem que vir nesses versinhos aqui. Peguei aqui, olha só que coisa interessante, esse folheto. A Sombra do Corvo, do meu amigo Rouxinol do Rinaré, um poeta lá do Ceará. Ele adaptou o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Isso é literatura norte-americana do século XIX, adaptada no século XXI por um poeta cearense. É o poema do Corvo. Ele começa dizendo assim. Olha que adaptação bonita do poema lá do Poe. Meia-noite, um lobo uiva. O mal não dorme em pernoite. Pia uma rasga mortalha, o vento geme em açoite. Na noite gélida, maldita, um corvo negro crocita, presságios da meia-noite. É essa cadência, esse tipo de estrofe, esse tipo de métrica e de rima que a gente chama de literatura de cordel. Porque é usada em 90, 95% dos folhetos de cordel que se faz no Nordeste. Então, nós temos o formato gráfico do folheto, onde eu posso botar qualquer texto, eu posso botar até a Constituição Brasileira nesse formato aqui, até a Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu posso botar propaganda, eu posso botar notícias, tudo. É folheto, mas não é literatura de cordel. E a literatura de cordel eu posso publicar em forma de livros também. Olha aqui uma coisa que para vocês, professoras, eu aconselho. Cordel e ciência. O cordel, a ciência nos versos populares. Isso é uma publicação da nossa Fiocruz, da nossa heróica e valorosa Fiocruz do Rio de Janeiro, que pegou folhetos de cordel falando em ciência e colocou em forma desse livrinho, que já é um livrinho que fica em pé sem muita ajuda. Você botando aqui, ele já é um livro de verdade. Olha, sem mãos. Tem aqui dentro, acho que 30 ou 40 folhetos falando do dengue, falando da biografia de Galileu Galilei e de Einstein, falando de vacinação obrigatória, falando de astronomia, de física quântica. Eles encomendaram versos de cordel a vários poetas e publicaram nesse livrinho. Isso é um livro cheio de literatura de cordel. Não é um folheto de cordel, é a literatura de cordel, são os nossos versos. Ariano Suassuna, um poeta e um autor que eu estudei bastante, continuo estudando a obra dele até hoje, ele faz uma distinção importante. Ele diz, no folheto de cordel, a gente publica esses versos que eu chamo de romanceiro popular nordestino. Essa expressão eu acho maravilhosa. É o romanceiro popular nordestino. Romanceiro porque ele traz romances, que não são nossos romances em prosa que a gente compra na livraria, são os versos cantados em Portugal em 1300, 1400, 1500. Popular, porque foi preservado pelo povo. E nordestino, porque foi preservado pelo povo do Nordeste. Com 20 e poucos anos de idade, eu me deparei com essa literatura e comecei a estudá-la. Eu morava em Belo Horizonte, eu sou de Campina Grande, interior da Paraíba, a cidade mais importante da Paraíba, e com 19 anos eu fui estudar cinema em Belo Horizonte. Na época tinha na Universidade Católica de Belo Horizonte um curso superior de cinema. Eu era cineclubista, cinéfilo, queria ser diretor de cinema e fui estudar lá. E quando cheguei lá, os meus colegas só me perguntavam sobre música nordestina, poesia nordestina e literatura de cordel. E eu não conhecia nada. Eu não sabia nada disso. Eles me colocavam no canto da parede e eu não tinha o que responder. Mas eu tinha lembranças de infância. Meu pai escrevia versos e meu pai recitava versos para a gente. Meu pai me ensinou a fazer verso, a contar o verso nos dedos. Eu aprendi isso com 7, 8 anos de idade.
porque meu pai ensinava para a gente. Eu tive essa sorte. Eu sou um privilegiado nesse aspecto. Eu não sou de uma família rica de dinheiro, mas sou de uma família rica de cultura, de literatura e de poesia. Meu pai era jornalista e poeta, meu avô era jornalista e poeta, meus tios, pelo lado paterno, eram jornalistas e poetas. Todos escreviam versos, todos escreviam sonetos, que era a poesia do tempo deles. E minha mãe, por outro lado, era uma paraibana de Cochichola, uma cidade muito pequenininha lá do interior do Cariri paraibano, e minha mãe sabia versos decorados. Ela cantava de memória o folheto do Pavão Misterioso para a gente, quando eu era pequeno. Então, eu cresci privilegiadamente, posso dizer isso, tendo acesso desde muito cedo à poesia erudita através de meu pai, que me dava Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves para ler, e a poesia popular pelo lado da minha mãe, que tinha sido criado num sítio até os 16 anos de idade. Então, quando as pessoas me perguntam por que é que eu não tenho preconceito numa ou noutra direção, eu já cresci dentro de um universo onde essas duas coisas eram queridas. Essas duas formas de poesia eram respeitadas. Tudo era poesia. E só quando eu cresci e fui chegando nos 20 anos de idade é que eu pude perceber que existia uma espécie assim de um muro artificial, um muro invisível, um muro inventado, dizendo, não, aqui tem a poesia erudita, que só algumas pessoas têm direito, e aqui tem a poesia popular, que é daquele pessoal que não sabe fazer poesia. Eu já vi isso. Eu já tive contato com visões, opiniões desse tipo. E eu tenho que dizer para as pessoas, não é. São formas diferentes que correspondem a situações sociais diferentes, tradições diferentes e tal. E eu me alegro de dizer que o considerado maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, era um grande admirador do cordel. E uma vez ele fez uma crônica, quando deram a Olavo Bilac o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, Carlos Drummond fez uma crônica dizendo que era um grande admirador de Bilac, como era e como eu também sou. É um poeta muito bonito, escreve coisas lindíssimas. Mas ele dizia, deviam dar esse prêmio de Príncipe dos Poetas Brasileiros não a Bilac, mas a outro que nasceu no mesmo ano dele, o ano de 1865, chamado Leandro Gomes de Barros. Foi o homem que criou o cordel nordestino. Nasceu no mesmo ano de Olavo Bilac, e segundo Drummond, ele sim, Leandro, podia ser considerado o príncipe dos poetas brasileiros, porque ele criou toda uma indústria editorial de folhetos de cordel, tudo isso saiu da mão dele. Na década de 1890, ele foi o cara que teve a ideia de pegar os folhetos, os poemas escritos pelos poetas sertanejos e publicar nessa forma de folhetos. Esses folhetos vinham para o Brasil, mas vinham feitos de Portugal. Existia o cordel português que vinha para o Brasil. E Leandro, em 1890, disse, vamos fazer um cordel nordestino. E começou a fazer isso aqui, que é a nossa literatura até hoje. E Drummond dizia, estes são os verdadeiros poetas brasileiros. E tem uma outra coisa engraçada. Os cordelistas são os únicos poetas brasileiros que vivem de poesia. Nenhum poeta brasileiro vive de poesia. Quem são os grandes poetas brasileiros hoje? Os grandes poetas que nós temos na nossa grande e respeitável Academia Brasileira de Letras. Todos eles são professores, são funcionários públicos, são jornalistas, são diplomatas, são um monte de coisa. Nenhum deles vive de poesia. Fazem poesia por amor. Fazem poesia por amor à arte, por amor à poesia, mas não vivem disso. Os cordelistas vivem de poesia. Estou aqui com outro folheto de Mauro Machado, um poeta lá do Recife, se eu não me engano. Édipo Rei do Sertão. Ele adapta a tragédia grega de Sófocles, Édipo Rei, para o sertão nordestino. Esses folhetos são vendidos aos milhares. Conta-se que folhetos de grandes fatos históricos, folheto com a morte de João Pessoa, do presidente João Pessoa, em 1930, folheto com a morte de Lampião, em 1938, a morte do Padre Cícero, vendiam milhões e milhões de exemplares. As histórias que eles contam dos grandes editores de cordel é que quando existia um fato como esse, as gráficas trabalhavam 24 horas seguidas, saindo um turno de operários e entrando outra equipe,
para imprimir folheto, empacotar e vender, imprimir, empacotar e vender, imprimir, empacotar e vender. Milhares e milhares de folhetos amarrados, uns cubos do tamanho de uma geladeira, tudo de folhetinho amarrado, que o cara botava em cima de uma carroça ou de uma caminhonete, levava para a estação de trem do Recife, e pelo trem mandava para vender no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba, de Alagoas e da Bahia. Isso é a indústria do cordel. Isso é uma indústria de poetas, de gente que queria descrever as coisas, contar histórias, contar piada, falar histórias românticas de amor, histórias de violência, histórias de cangaceiros, histórias de valentões, histórias religiosas, na forma desses folhetinhos aqui e, principalmente, na forma destes versos aqui. Então, foi isso que eu descobri com 20 anos de idade. Eu era um estudante universitário, fazia um curso de cinema, doido para fazer cinema, mas, ao mesmo tempo, eu já escrevia poesia também. E eu, perdido lá em Belo Horizonte, um frio danado, como faz em Minas, e eu querendo voltar para Paraíba, e eu dizendo, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, vou voltar para Paraíba e vou estudar esse tipo de poesia. E voltei e comecei a estudar. Então, disso surgiu, entre outras atividades que eu fiz, esse livrinho que vocês leram, A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora. Vocês leram a edição, pelo que eu estou sabendo, não é isso, Marlene? A edição, pronto, olha que beleza aí. A edição querida, isso é o meu best-seller. Esse livro já vendeu mais de 100 mil exemplares. É o meu best-seller e é o quê? Um cordel, A Pedra do Meio-Dia, pela editora 34 do Rio de Janeiro. Tenho muito amor por esse livrinho. Agora eu quero mostrar em primeira mão para vocês esta outra edição. Isto aqui é a edição original. A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, publicado em Campina Grande, 1979. Que linda ilustração, Braulio. Linda ilustração. A ilustração é uma beleza. Olha só, essas imagens são clichês de zinco, que se colocava para ilustrar capa de livro na época, que eles tiravam de cartões postais para o Dia dos Namorados. Então, nessa época, nos anos 1970, eu chegava na gráfica de Antônio, que era um cara que tinha lá em Campina Grande, que eu conhecia ele e tal, conversava às vezes. Aí eu cheguei um dia e disse, Antônio, eu quero publicar um folheto meu. Aí ele disse, já era tempo, você vive pesquisando os folhetos dos outros e só dizendo que é poeta. Eu quero mesmo ver se seu folheto presta. Eu digo, deixa comigo, rapaz, eu vou trazer um folheto aqui que vai arrasar, você vai tirar o chapéu e me dar uma homenagem. Era esse clima brincalhão. E na gráfica dele, ele tinha uma pilha de 1 metro de altura, de clichês, placas de zinco, com essas imagenzinhas. E eu dizia, para que é isso? Ele dizia, isso é cartão do Dia dos Namorados. Eu imprimo o cartão desse tamanho mesmo, tamanho de um cartão postal, e no verso você bota, para minha querida amada, luz do meu coração, alegria do meu futuro, com todo o meu amor imorredouro, Braulio Tavares. Então eles ganhavam muito dinheiro com isso, imprimindo esses cartõezinhos, e quando tinha um... Aí eu disse, e o que é que a gente... Eu levei o folheto, ele leu e disse, muito bem escrito, parabéns. Era um cara de 40, 50 anos, eu tinha 25 anos na época, 20... Na verdade, o folheto foi escrito quando eu tinha 25 anos e eu levei algum tempo para publicar. Publiquei, na verdade, quando eu já estava com 29. Mas ele disse assim, muito bem, você é um jovem de futuro, eu aconselho que você consiga. Seu verso está muito bem escrito, muito bem metrificado. E ele era um homem do povo. Ele era o cara em cuja mão passavam os folhetos dos grandes poetas de cordel lá da Paraíba. Ele imprimia muita coisa, porque Campina Grande, minha cidade, sempre foi um centro de cordelistas. E era um indivíduo que, se eu fosse um cara snob, eu podia chegar lá e dizer, mas você está duvidando do meu verso? Eu sou um poeta erudito, eu estudo na universidade. Mas não, era o olho clínico dele para o cordel que eu queria a aprovação dele, porque eu sabia que se ele aprovasse, é porque o cordel estava bem feito. Eu não quero a aprovação dos críticos literários do Jornal do Brasil, nem do Globo, nem da Folha de São Paulo. Eu quero a aprovação do cara que imprime cordel, porque ele sim, é pela mão dele que todos os cordéis passam.
É ele que sente se o cordel está bem ritmado, se a história está bem contada, se os personagens estão interessantes. Quando ele aprovou, eu tirei um peso de 1 tonelada de cima de mim. Aí escolhemos a capa, fizemos o folheto. Esse folheto aqui, eu fiz uma tiragem de 1.000 exemplares em 1979. Daí, eu acho que quando eu vim morar no Rio, em 82, eu mandei fazer uma segunda tiragem. Eu tenho um folheto, inclusive, com outras cores de capa. Eu tenho um folheto com capa verde, esse aqui com capa amarela e tal. Fiz outros folhetos lá com ele. Esse aqui, por exemplo, As Baladas de Trupizupi, que são... Aqui não é... Tem aqui embaixo, olha. Literatura de cordel, mas não é literatura de cordel. É um folheto de cordel que eu usei para botar o quê? As letras das minhas músicas, que eu sou compositor também, fazia muito show nessa época, e como as minhas minhas canções têm letras muito longas, o pessoal ficava pedindo uma cópia, a cópia da letra, a cópia da letra. Eu podia ficar copiando a letra de novo para todo mundo. Eu disse, eu vou imprimir. Então, eu imprimi em forma de folheto de cordel, mas aqui não é literatura de cordel, tecnicamente falando. Isso aqui eu usei o formato do folheto para imprimir as letras das minhas músicas. Então, esse meu contato com o cordel é o contato, ao mesmo tempo, de quem quer escrever e de quem quer pesquisar. Eu sou poeta e sou pesquisador. Eu vejo a coisa pelos dois lados. Eu vejo a coisa pelo lado popular, porque nessa época, quando eu morava na Paraíba, eu convivia direto com eles. Eu ajudei a organizar um festival de cantadores, que era o Congresso Nacional de Violeiros, era o nome oficial, lá de Campina Grande, que trazia repentistas do Nordeste inteiro, do Brasil inteiro, e eu era um dos organizadores. Convivia o tempo todo com ele e escrevia outros trabalhos. Se interessar a vocês, não sei se isso fica gravado para depois alguém capturar alguma imagem, mas eu tenho esse outro livro aqui, que é Arte e Ciência da Cantoria de Viola, da minha autoria, que saiu pela editora Bagaço, do Recife. Vai ser uma série em 3 volumes, esse aqui é o volume número 1. O 2 e o 3 já estão escritos, mas não estão publicados ainda, por uma série de coisas. Também a Bagaço fez esse livro meu aqui, Galos de Campina, é uma parceria minha com Gessier Quirino, outro grande poeta, amigo meu, paraibano, conterrâneo, meu parceiro, muito talentoso e muito conhecido por aí. Então, todos esses trabalhos refletem o interesse que eu tenho, que é um interesse de pesquisador, de olhar as formas, catalogar, classificar, comentar, procurar dentro da história, mas, ao mesmo tempo, é interesse do poeta também. Eu gosto de fazer verso, eu gosto de recitar verso, eu gosto de subir assim num palco, pegar o microfone e ficar cantando com violão, ou sem violão, ficar recitando. São meus versos, ou são versos de outras pessoas que eu adoro, que eu acho versos sensacionais e que eu gosto de recitar quando estou na mesa de bar, tomando cerveja com meus amigos. Então, muitas vezes, a gente está numa roda de violão e alguém passa o violão para mim e diz, Braulio, canta aquele verso do cara que o navio encalhou no cais do porto e o cara segurou o navio, não deixou o navio ir embora. Eu estava lembrando desse verso. É um verso de João Martins de Ataíde, que os cantadores de viola, quando se reúnem, cada um tem a mania de contar façanhas absolutamente impossíveis, uma façanha maior do que a do outro. Aí o João Martins de Ataíde, cantando com o cara de Alagoas, ele cantou o seguinte verso: fui levado a um porto de Alagoas, encontrei tudo em belas condições. Tinha 150 embarcações, entre navios, paquetes e canoas. Na presença de mais de 100 pessoas, num navio alemão eu me encostei. Quando ele quis sair, eu segurei. Dessa vez minha força criou fama. O oceano ficou da cor da lama e o navio só saiu quando eu soltei. Isso é a poesia dos cantadores, isso é a poesia dos cordelistas. É contar mentira, é contar fantasia, contar façanha, dizer coisa engraçada, dizer coisa que faça a plateia fazer "Ê!", todo mundo ao mesmo tempo. Isso é a poesia popular, é uma poesia de alegria, de admiração, de suspense, de envolvimento emocional. Agora, tudo isso, aí é o grande detalhe que eu lembro, depende dessa cadência. Esse verso que eu recitei agora é o que a gente chama de martelo agalopado. São versos sempre nessa cadência.
Tatatinda tatara da 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 titatara da darari da da. Padatitatará taratata titarinda da tadari da da. Tatarida dari taritatata titatinta tatantaritata. Tem que ser nessa cadência. Se for uma cadência, um ritmo diferente, não vale. Alguém lá da plateia diz assim, está todo errado. Porque a plateia conhece, a plateia nordestina conhece, tem aquela melodia na cabeça. Então, se o cara vai responder um verso desse, aí no caso do folheto o Raimundo Pelado de Alagoas respondeu: fui levado a um campo de batalha no momento em que a guerra começava e a peça que ali se detonava tinha a boca maior que uma fornalha. Escondido por trás de uma muralha, tapei a boca da peça do canhão. Deu um estrondo maior do que um trovão, que a esquadra inimiga recuou. O que é certo é que a peça detonou, mas a bala ficou na minha mão. São façanhas, são mentiras, são ficção, são poesia fantástica, poesia pura. É uma coisa que está na imaginação do nordestino. Ele se cria ouvindo essas coisas. É como a gente aqui, na cidade grande, se cria vendo façanhas de super-heróis. Que a gente sabe que nas histórias em quadrinhos tem aqueles caras fazendo aquela... E a gente sabe que aquilo não é possível, mas é bacana ver os caras fazendo. É bacana ver o super-homem voando. É bacana ver o Homem-Aranha pulando de um prédio para o outro. É bacana ver fulano, ciclano, fazendo essas coisas. Nós gostamos disso. Não somos só nós, a humanidade gosta disso. Os gregos antigos gostavam disso, por isso que inventaram os 12 trabalhos de Hércules, por isso que inventaram Teseu e o Minotauro, aqueles heróis, aquelas coisas todas. Isso é a poesia imaginativa, a poesia narrativa com histórias de imaginação. Está dentro do nosso DNA, de todos os povos. Se você sair pesquisando a mitologia, a história, a poesia antiga de todos os povos, na Europa, na África, na Ásia, no Japão, na China, você vai encontrar esse tipo de poesia. Nós temos aqui. Aí algumas pessoas dizem, mas por que só tem no Nordeste? Aí entra um grande detalhe, que é triste e é alegre ao mesmo tempo. Eu diria, aqui no Sudeste, no Sul do país, tinha também, mas o progresso destruiu. O progresso passou um trator por cima dessa cultura popular no estado do Rio, no estado de Minas, no estado de São Paulo, nos estados do Sul, de modo que muito pouco disso sobreviveu. No Nordeste, como o Nordeste é atrasado, como o Nordeste passou 400 anos sem direito a nada praticamente, essa poesia continuou florescendo. Nós temos hoje, na França, grupos de poetas que improvisam poesia em francês e em occitan, que é o idioma deles lá na Provença, no sul da França, que eles vêm pesquisar essa poesia que no ano 1200, no ano 1300 se fazia na França, e não existe mais na França, existe hoje no Nordeste. E eles vêm da França para pesquisar no Nordeste. Tem um grupo chamado Fabulous Troubadours, que já cantaram, inclusive, em disco de Lenine, que é meu parceiro. Os Fabulous Troubadours, Claude Sicre e outros, são pesquisadores e poetas que cantam esses versos e eles falavam para a gente. Eles disseram, a gente pesquisou isso e disseram, esse tipo de poesia está extinto na França, porque a França se modernizou. A França passou por um banho de loja, um banho de progresso tecnológico e econômico. Mas vá no Nordeste do Brasil que vocês encontram isso. E a gente teve essa emoção de encontrar na praça, em frente ao Diário de Pernambuco, no Recife, esses poetas fazendo o mesmo tipo de poesia que se fazia no ano 1300, no ano 1400, na França. E não se faz mais. Então, o Nordeste, para eles diziam, o Nordeste é um museu vivo. O Nordeste é um gigantesco museu cultural ao ar livre da cultura da Europa, que foi destruída aqui no Sudeste. Mas o Nordeste preservou. Por quê? Porque era pobre, porque era atrasado e porque essas coisas conseguiram continuar existindo. São os paradoxos da modernidade, eu diria. Entende?
Modernizar é bom, mas o modo como existem as modernizações aqui no Brasil, que é passando o rodo por cima das culturas tradicionais, dos índios, dos negros, de tudo, é uma modernização errada, atravessada. No Nordeste, nós aguentamos séculos de atraso, mas do ponto de vista cultural, pelo menos temos esse prêmio de consolação, que nós conseguimos preservar uma tradição que é antiquíssima. É uma tradição europeia antiquíssima que chegou aqui, não só sobreviveu, como se criou uma poesia totalmente diferente do que era a poesia europeia. Um amigo meu, Aderaldo Luciano, grande poeta, grande pesquisador, ele tem inclusive uma teoria radical de que o cordel brasileiro não tem nada a ver com o cordel português. É outra literatura que surgiu aqui totalmente diferente. Eu vejo algumas semelhanças, sim, mas entendo o ponto de vista dele. Porque as histórias dos cangaceiros, do Padre Cícero, do Frei Damião, dos vaqueiros, dos boiadeiros, nós criamos aqui uma literatura nova dentro desse formato que nós trouxemos de Portugal. Esse formato de folheto que nós trouxemos de Portugal. Nós, nordestinos, brasileiros, criamos uma literatura nova. E é essa literatura nova, velha, antiquíssima, sempre viva, que eu dedico uma grande parte dos meus estudos. Mas também sempre procurando escrever alguma coisa. Porque, para mim, é importante estudar, porque estudando eu transmito para outras pessoas, como estou transmitindo para vocês agora. Eu tenho certeza que para alguns de vocês, algumas dessas informações estão chegando pela primeira vez. E eu sei o quanto isso é importante. Agora, sei também que o que garante o núcleo desse estudo é a poesia. Se não existisse poesia, ninguém estava estudando isso. Se não existissem histórias interessantes, ninguém estava estudando. Então, quando eu escrevo A Pedra do Meio-Dia ou outras coisas que fiz por aí, é tentando dar um prolongamento meu a esse tipo de poesia. Agora, trazendo a minha informação, que é a informação da minha geração que é urbana, criada em cidade, de quem escuta rock, de quem lê quadrinhos, de quem vê cinema, de quem lê ficção científica. Eu procuro trazer isso para as coisas que eu escrevo, porque é isso que todos os cordelistas também fazem. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa aí, eu estou colocando isso como uma ilustração para mostrar de onde esse folhetinho veio daqui, toda essa história vem dessa história aqui. Então, se esse folheto é de 79, então já está com o quê? 42 anos, não é isso? Está completando 42 anos. Esta história que vocês leram tem 42 anos de circulação. É uma história pela qual eu tenho o maior carinho e até hoje o maior elogio que eu recebi foi do velho Antônio, lá da gráfica de Campina Grande, que ele disse, eu disse, e o folheto está bom, Antônio? Ele disse, está bom. Se uma pessoa lesse, não ia nem dizer que foi um cabeludo com o cabelo no ombro que escreveu. Que eu tinha o cabelo no ombro naquela época. Então, eu disse, se uma pessoa ler, nem vai dizer que foi um cabeludo com o cabelo no ombro que escreveu. Isso foi o maior elogio que esse folheto pôde receber. Braulio, eu ia sugerir que você contasse um pouco essa história, assim, todo mundo já leu, não sei, né? Mas se você pudesse contar e depois você ler com o seu sotaque, você lê um trecho para a gente ouvir você, a sua canção. Sugestão. Pode falar, Marlene. Não, eu ia dizer que eu, inclusive, pedi para vocês lerem em voz alta exatamente para isso, para vocês perceberem a melodia. Agora, nesse sotaque gostoso do Braulio, vai ficar melhor ainda, Suzana. Aqui pensando. A vantagem do cordel é que ele se adapta a qualquer sotaque. E se não fosse assim, ele não sobreviveria durante tanto tempo. Mas aqui tem duas coisas. O folheto de cordel no Nordeste, ele é vendido geralmente nas feiras, por exemplo, em espaços abertos, espaços públicos. E o cara que a gente chama o folheteiro, que é o vendedor, ele canta ou recita o folheto para chamar a atenção do público. Ele coloca geralmente uma lona ou um plástico na calçada. Em cada ponta desse plástico, dessa lona, ele bota um tijolo, um paralelepípedo, assim,
e enche aquele chão de folhetos, cobre o chão de folhetos. A outra maneira de vender, e é por isso que tem o nome de cordel, é você botar 2 postes ou 2 coisas assim, esticar um cordel, ou um cordão, ou um barbante, e botar o... Vou usar aqui o fio do microfone como cordel. Pronto. Ele fica penduradinho assim no cordel, balançando ao vento. Entende? Você estica esse cordel entre 2 postes e enche de folheto. Fica bonitinho também. Mas essa denominação de cordel é uma coisa questionada aí entre os pesquisadores, porque cordel, a gente no Brasil diz cordão. Ou então barbante. É o que a gente usa de um modo geral. A gente não fala, me dá um pedaço de cordel para eu amarrar um pacote. A gente diz cordão ou barbante, de um modo geral. Cordel é um termo, eu acho, tipicamente português. Mas quando ele está cantando o folheto na rua, ele canta ou recita. Então, vou recitar aqui, quem tiver com o livro aí pode acompanhar, eu vou recitar essas primeiras estrofes aqui do Arthur e Isadora. Vou fazer primeiro recitando. Leitores, para essa história lhes peço toda a atenção, porque nela se encerra um exemplo, uma lição, com a verdade disfarçada pelos véus da ilusão. Arthur era um andarilho que vivia a vaguear, atravessando países pela terra e pelo mar, em busca de injustiças que ele pudesse acabar. Seu braço era vigoroso, o seu coração leal. Brigando era um redemoinho, jamais ele se deu mal. Ligeiro como um curisco, não havia outro igual. Um dia, Arthur penetrou num reino desconhecido que em todas as viagens nunca tinha percorrido. Contemplou suas paisagens com um olhar embevecido. Ele, um herói viajante, a coisa que mais gostava era a primeira vez que numa nação entrava para ver o que o destino por ali lhe reservava. Arthur caminhou tranquilo vários dias até quando, ao passar numa floresta, parou, ficou escutando e percebeu o ruído de alguém que estava chorando. Ele aproximou-se logo e avistou numa clareira uma moça que subia nas rochas de uma pedreira e uma onça que a seguia, farejando traiçoeira. Esse verso que eu estou usando aqui é a tradicional cestilha. A cestilha é o verso básico, é o cromossomo básico do DNA da literatura de cordel. Se você fizer uma estatística aí dos cordéis já publicados ou que estão sendo publicados, eu diria, num cálculo assim de cabeça, que 2/3, entre 60% e 70% dos folhetos de cordel que existem no Brasil são escritos com esse formato de estrofe. O que é a cestilha? São 6 linhas, rimando a segunda com a terceira com a quarta. Então, se você olhar aí no livro, página 1, você vai ver que todas essas estrofes têm 6 linhas e que a segunda, a quarta e a sexta linha rimam entre si. Então, na primeira, eu rimo atenção, lição e ilusão. Na segunda estrofe, eu rimo vaguear, mar e acabar. Na terceira, eu rimo leal, mal com igual. Na quarta, eu rimo desconhecido, percorrido, embevecido. O poeta Severino Feitosa, repentista paraibano, grande amigo meu, que mora em João Pessoa, eu perguntei a ele uma vez, Feitosa, como é que você define a cestilha? Aí ele disse, a cestilha a gente apresenta geralmente em 6 linhas, mas eu vejo como 3 frases longas que rimam entre si. Em vez de 6, ele agrupa em forma de 3. Em vez de 6 frases curtas, ele vê 3 frases longas. E realmente, em termos de rima, a gente pode dizer, vou dizer aqui, continuando a recitação. Arthur logo conheceu que a moça estava em perigo, uma linha longa. Puxou a espada e disse, agora o caso é comigo, segunda. Sem eu salvar esta moça, o meu caminho eu não sigo. A onça saltou-lhe em cima, mas ele pulou de lado. Meteu a espada com gosto, fez um estrago danado. E só do primeiro golpe deixou o bicho estirado. Isso é a cestilha. São 6 frases curtas ou 3 frases longas. O que importa é essa cadência.
A gente diz assim, são versos de 7 sílabas. Aí, muitas vezes, a pessoa pergunta, e o cordelista, ele conta assim, é aquele verso que o grande poeta e escritor Fausto Fawcett, grande poeta carioca, meu amigo, ele diz assim, Braulio, eu não sei fazer esses versos batatinha quando nasce. Eu acho muita graça de Fausto, não mangue não, não zombe não, mas é uma verdade, é o verso batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Isso é o verso de 7 sílabas. Quando você tiver qualquer dúvida na vida, pense no batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Esse é o verso de 7 sílabas, usado no cordel e, curiosamente, muito usado agora também no hip hop, no verso de rap do Rio de Janeiro e de outras grandes cidades por aí. Tarari, daratatá, titatá, titatá. Tindadatada, tutada, tatitata, tinditada, didadando, dudado, daridadinda, tatatunda, diditato, tatata, tidodoro, dadara, didaro, daridado, pabamada, didodô, damada, didarirarô, tadapara, ditatana, tutindoridodo. Você vai vendo aquela cadência e você vê que algumas rimas se repetem, algumas rimas estão voltando. Quando o cara termina a frase com uma sonoridade, você já fica numa expectativazinha de que aquela sonoridade vai voltar. Essa volta da rima é uma coisa curiosa, porque, veja só, isso é uma coisa que eu já pesquisei, a palavra rima e a palavra ritmo vem de uma raiz muito remota do indo-europeu, ou sei lá, de outro idioma remoto, que significa repetição. O que é a rima? Uma repetição. O que é o ritmo? Uma repetição. Qualquer ritmo é a repetição de um efeito. Pode ser o samba, a valsa, o tango, o que você quiser, qualquer ritmo é uma repetição. O que é o ritmo do maracatu? O que é o ritmo da valsa? O que é o ritmo do samba? Repetição de efeitos. Fala. Braulio, deixa eu te interromper aqui um instantinho. Vamos falar um pouquinho sobre a gente está com pouco tempo ainda. Vamos falar Me interrompa, porque eu sou muito falador. Se a pessoa ligar o botão, eu vou direto a tarde toda. Eu fico aqui a tarde toda. Mas é uma delícia te ouvir. Falar um pouquinho sobre a história, a construção da história, né? A gente embarca nessa história de uma forma total, né? A gente não para assim, essa construção da realidade, né? A gente não para, mas isso aqui não pode, né? Vamos falar um pouco sobre esses personagens, né? Sobre o Arthur, esse modelo aí do Arthur e da Isadora, né? Essa construção aí que a gente tipo entra quando criança, principalmente, a gente entra no mundo do Era uma Vez, onde tudo é possível, né? O herói, a construção desse herói, como ele se constrói, né? E o significado mais profundo dessa pedra do meio-dia. Dá para você falar um pouquinho dessa construção e depois abrir para vocês falarem. Claro. Quando eu pensei nesse folheto, eu não escrevi o folheto primeiro em verso. Eu escrevi um resumo dele, isso que em linguagem de roteirista de televisão a gente chama a escaleta, que são as ceninhas, cada cenazinha, né, assim, Arthur está viajando e passa por uma mata. Ouve alguém chorando e vai em socorro da pessoa. Percebe que é uma moça fugindo de uma onça. Ele mata a onça e fica amigo da moça. Eu escrevo, sempre quando eu vou fazer, esse resumozinho. É muito útil para você ir enxergando a história do começo até o fim. Quando eu escrevo a história completa, eu tenho aqui nas minhas pastas, nas minhas coisas, tudo isso escrito com caneta, na minha letra da época e tudo mais. Quando eu escrevo a história do começo ao fim, aí eu volto para o começo e começo a fazer os versos. Nem todo poeta escreve assim. Isso é o meu método. Eu conheço muitos cordelistas, poetas, que já começam escrevendo os versos. É o método de cada um. Para mim é mais fácil escrever a história completa primeiro. Então, o que foi que eu decidi? Eu disse, quero fazer uma história no modelo tradicional. Eu não quero chegar inovando ou
renovando, ou revolucionando a literatura de cordel, porque eu vejo gente que diz assim, eu vou escrever um folheto, vou revolucionar a literatura de cordel. Não, eu não quero revolucionar nada, eu quero mostrar que conheço o modelo tradicional e dentro desse modelo tradicional botar alguma coisa pessoal minha, que todo poeta deve e pode botar. Então, essas histórias pertencem àquele ciclo que no cordel o pessoal chama o ciclo do maravilhoso, ou o ciclo do fantástico, o ciclo da fantasia, e assim por diante. São histórias que decorrem num mundo totalmente inventado, onde a gente cria as leis. Mas o que eu tive em mente é a história de um herói. Esse herói vai enfrentar um vilão, e esse vilão é uma pessoa, um monstro, um bicho, eu nem sabia o quê, que encantou um reino, e aquele reino está todo prisioneiro, sem poder viver em paz. E ele encantou esse reino roubando uma coisa qualquer. O que seria? Aí eu pensei, uma joia, uma pedra. Aí eu pensei nessa expressão que eu achei bonita, a pedra do meio-dia. Por quê? Porque ela brilha tanto que é como se fosse o sol ao meio-dia. Então, eu disse, pronto, então é isso. O reino foi encantado e esse rapaz vai salvar esse reino. Como é que ele sabe? Aí me ocorreu uma coisa que é diferente da grande maioria dos folhetos que eu tinha lido. Eu li muitos folhetos desse tipo, onde um herói vai desencantar um reino, mas é sempre um herói sozinho. E na época, eu já estava estudando cordel, e eu tinha professoras que me ensinavam sobre cordel, minhas saudosas professoras lá da Paraíba, Idelete Musar, uma francesa que casou com um paraibano e durante muitos anos deu aula na Universidade Federal da Paraíba. Francisca Neuma Fechini, que foi minha professora também, a mulher que organizou a Biblioteca de Cordel da Universidade Federal da Paraíba. E quando eu conversava com elas sempre diziam, Braulio, por que é que o herói é sempre um homem? Aí eu disse, que tal se a gente botasse um herói para desencantar o reino que fosse um casal, um rapaz e uma moça? E eu fiquei com isso na cabeça. E quando fui escrever o meu folheto, eu disse, o meu folheto não vai ter um herói só, vai ter um casal de heróis. Por isso ele se chama Arthur e Isadora. Isso já existia no cordel também. Tem muitas histórias de cordel que a gente conhece. Você tem Rogaciano e Angelita, você tem Alonso e Marina, você tem um monte de folhetos, mas geralmente são histórias de amor. Esses folhetos que tem um homem e uma mulher, geralmente são histórias de amor. E eu queria uma história de heroísmo, onde os heróis fossem um rapaz e uma moça. Viraram Arthur e Isadora. Já me perguntaram, às vezes, por que Arthur? É por causa do rei Arthur? Não. Aí eu trago um pouco de influência de fora. Nessa época, aos 25 anos de idade, eu estava lendo muito a poesia de Arthur Rimbaud, grande poeta francês, que eu comecei a estudar na faculdade e me apaixonei pela poesia dele. O Rimbaud é hoje considerado um dos grandes poetas rebeldes da poesia ocidental. E eu estava lendo, na época, não só a poesia traduzida de Arthur Rimbaud, como estava lendo uma biografia dele. E botei Isadora porque eu tinha visto um filme sobre a bailarina Isadora Duncan, uma grande bailarina da virada do século XIX para o século XX. Então virou Arthur e Isadora. E olha que coisa legal. Já viajei pelo Brasil inteiro e muitas vezes eu sou apresentado a um casal e eles me mostram uma moça, às vezes já está com 20 anos de idade. Essa é a nossa filha. Braulio, quero lhe apresentar minha filha, Isadora. Adivinhe por que a gente botou nela o nome de Isadora. Eu digo, não diga que é por causa do meu folheto. Eles dizem, foi exatamente por isso. Quer dizer, são nomes simbólicos de grandes pessoas da cultura do século XX. Tem um pedaço, Braulio, que eu gosto, na página 22, é quando vem o conselho, né? Diz assim, essas três coisas irão ajudar a você... Não, essas três coisas irão muito a vocês ajudar, mas eu não posso fazer para lhes auxiliar, e só lhes peço atenção aos conselhos que vou dar. Nunca pise em qualquer chão só por ele ter firmeza. Não se apegue à formosura, nem se ligue com a riqueza. Nas grades da inteligência é que a força fica presa. Isso. É meio como uma chave da história, que são as provações que o herói e a heroína vão passar, né, as dificuldades que eles vão passar para chegar até o lugar
onde a pedra está escondida e as pessoas estão adormecidas, né? Então, eles vão passando por cada uma das provações, né, para poder conseguir isso, né? Meninos, você... Fale. Isso é uma coisa antiquíssima. Você encontra nos contos de fadas uma coisa que os estudiosos dos contos de fadas, e também do cordel, chamam os 3 objetos mágicos. Isso tem no folclore de todos os povos. Eu estava lendo um dia desse um livro de contos de fadas russos, de 500 anos atrás, cheio de histórias com 3 objetos mágicos. Do mesmo jeito que meu folhetim aqui. Você encontra isso nas Mil e Uma Noites. Você encontra isso nos contos de fada europeus, do século XVII, do século XVIII, e assim por diante. Alguém que vai numa busca e recebe de uma pessoa que magicamente aparece 3 objetos mágicos para se livrar de 3 perigos. E eu digo, vou colocar isso na minha história. Por quê? Porque faz parte da tradição. E eu gostei. Esse verso que você citou é muito importante, porque a pessoa entrega 3 objetos que são, na verdade, um ovo, uma vela e uma flauta. Isso. E ele diz, mas para que vai servir isso? E a pessoa explica, mas explica de uma maneira cifrada. E você vê que ela anuncia os perigos que eles vão passar e entrega a chave com a qual eles vão se livrar desses perigos. Então, quando ele diz, nunca pise em qualquer chão só por ele ter firmeza. É aquela ponte, que a ponte é uma esteira rolante. Isso. A pessoa anda para frente e a ponte é uma esteira rolante, que vem para trás, e a pessoa acaba se desequilibrando e caindo. Isso foi avisado. Nunca pise em qualquer chão só por ele ter firmeza. E é o ovo de onde eles tiram um pássaro que pega eles e leva para o outro lado. Isso foi anunciado. O cordel tem muito isso, de anunciar uma coisa de forma enigmática, mas você vê que isso vai acontecer lá na frente. E quando tipo acontece, uma charada, né? É tipo uma charada, e quando acontece, os personagens lembram do recado. E disseram, o que foi que aquele recado nos disse? Nunca pise em qualquer chão só por ele ter firmeza. É a ponte. Não se apegue à formosura, nem se iluda com a riqueza. É aquele palácio onde está todo mundo morto, mas eles veem tudo como uma coisa muito rica e uma princesa linda que hipnotiza Arthur, porque ela é muito bonita. E só depois que Isadora chega com a vela clareando tudo, eles veem que está todo mundo morto e que a princesa lindíssima, na verdade, era uma bruxa, feíssima, ameaçadora, como em qualquer história de quadrinhos, como em qualquer desenho animado, como em qualquer videogame de fantasia. Eu jogo muito videogame com meus filhos, estou cansado de ver esse negócio. 3 objetos que você precisa conseguir antes de ter acesso ao castelo, e assim por diante. O videogame de hoje em dia herdou muito esse negócio. O que é isso? É do cordel? Não, não é do cordel. Isso é da memória milenar da humanidade. Histórias de 1000 anos atrás tem essa coisa dos 3 objetos mágicos. Então, o cordel usa, o videogame usa, o Senhor dos Anéis de Tolkien usa, todo mundo pode usar. Está no nosso DNA, na nossa memória cultural. E nas grades da inteligência é que a força fica presa. Isso se refere, eu acho, ao uso da flauta na hora que Arthur vai enfrentar o gigante. Ele tenta enfrentar o gigante na força. E toda vez que ele vai enfrentar na força, ele perde, porque ele não é tão forte quanto o gigante. E o gigante, além do mais, tem a capacidade de se transformar numa tartaruga gigante, numa serpente gigante, em outros bichos, e outras coisas que eu não lembro mais agora. E aí legal que a Isadora é que se toca, né? Ela se toca, ela diz, bom, nós estamos diante da terceira prova. Eu tenho aqui o 3º objeto que eu não usei ainda, que é a flauta, então deve ser para eu tocar a flauta. E quando ela toca a flauta, aí entra o poder da música, o poder da arte. O gigante se petrifica. A força dele não serve mais para nada. E o reino encantado em volta começa a se desencantar. O cordel tem muito essa coisa de preparar objetos que a gente, na primeira vez, não sabe para que vão servir, mas tem uma mensagem secreta como em forma de charada, que vai explicar isso, e os personagens e o leitor vão descobrindo ao mesmo tempo. Bom, vamos ver aí o que a moçada tem a falar, o que vocês querem perguntar aí, porque o nosso tempo está andando. Vamos lá.
Vocês têm alguma pergunta para fazer, algum comentário? Já foi feito até um comentário antes da gente começar efetivamente, eu não me lembro mais quem foi que fez. Às vezes alguém bota comentários escritos na tela e eu vejo. Eu estou com o chat aberto. Pronto. Eu não sei como é que faz isso, mas algumas pessoas botam, aparece como uma legenda. Eu estou aqui olhando. Quem é que vai falar? Amanda. Amanda. Fala, Amanda. Então, as 2 últimas estrofes, eu fui lendo até o finalzinho do livro, e eu percebi, em função do recadinho que tem lá, que eles marcam o início de cada verso com a letra do nome do autor. Isso. Então, se você ler assim, um acróstico que acaba tendo no finalzinho, aparece Braulio Tavares. É mais difícil encerrar o cordel dessa forma, tendo... Eu não sei se é uma obrigatoriedade, mas para marcar a autoria do cordel sendo sua, é mais difícil fazer assim? Olha, Amanda, não é propriamente uma obrigatoriedade, uma obrigação, mas é uma tradição, é um costume e é um pequeno desafio que se coloca para a gente. Será que eu vou conseguir botar meu nome, minhas iniciais, as letras do meu nome? Tal, né? Todo poeta se debara com isso. Como foi que isso começou? Antigamente, não havia essa coisa de direitos autorais. Volto a dizer que o cordel começou a ser impresso, os folhetos de cordel do Nordeste começaram a ser impressos por volta de 1895, por aí. Por volta, na época da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de 1914 a 1918, essa indústria já estava bombando. Tem muito folheto sobre a Primeira Guerra Mundial. Nas décadas de 20 e 30, cresceram mais ainda, eram centenas de milhares, talvez milhões de folhetos que se vendiam no Nordeste inteiro. Aí o pessoal roubava folhetos uns dos outros. O sujeito pegava o folheto escrito por um em Pernambuco, levava lá para a Bahia, copiava o folheto todo e botava no nome dele. E quando o outro vinha descobrir, o sujeito já tinha vendido 50 mil folhetos roubando a autoria do autor original. O que foi que eles começaram a fazer? Começaram a fazer essa coisa do acróstico no final, assinando o folheto de uma maneira disfarçada, porque aí quando o outro copiasse, ele ia lá e provava que ele chegava e dizia, esse folheto é meu. O cara dizia, não é meu. Ele dizia, e se é seu, como é que nas 2 últimas estrofes tem o meu nome assinado de cima para baixo? É verdade. Então isso virou um recurso. Só que depois de um certo tempo, os próprios ladrões de folheto começaram a perceber o detalhe e começaram a cortar essas estrofes finais, escrever uma coisa diferente, tá? Mas ficou uma tradição. Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui pertinho de mim. José Inácio do Barro, o Coiteiro Cangaceiro. Isso é um folheto de Paulo de Tarso, um poeta lá de Pernambuco, se eu não me engano. Então, Paulo de Tarso faz o folheto dele todo e ele assina no final, acho que dá para ver aqui, Paulo T. Paulo T. Ele diz, por aqui quero deixar a vocês a gratidão, utilizando meu verso, levarei para o povão o relato do cangaço, tendo aqui minha versão. Paulo T. É uma tradição, é um costume, e para a gente é sempre... Eu notei, quando eu estava fazendo folheto, eu pensei, sim, vou fazer acróstico ou não vou? Aí, por coincidência, o meu nome, Braulio Tavares, tem 7 letras e 7 letras. Aí eu digo, pronto, vou fazer 2 estrofes de 7 linhas, começando com B, depois com R, depois com A, com U, e fiz. Bem, leitor, vou encerrar resumindo o sucedido. Arthur casou com Isadora, uniu quem já era unido. Libertaram o reinado, indo morar ao seu lado, o velho pai tão querido. Talvez a história prossiga após o tempo passar. Viver parado num canto, Arthur não vai aceitar. Retomará seu roteiro, esse para-aventureiro, sempre que a sorte mandar. É uma coisa simpática que a gente faz. Não preserva a autoria de nada, porque se alguém quiser roubar meu folheto, é só tirar essas 2 estrofes e dizer que foi ele que escreveu. A essa altura não dá mais, porque eu já vendi mais de 50 mil, 100 mil exemplares, eu boto o sujeito na justiça, pendurou ele de cabeça para baixo e arranco até o derradeiro centavo. O gostoso dessa última estrofe é que fica um gostinho de vem mais, né? Talvez a história prossiga após o tempo passar, né?
a gente fica com a ideia de que vão ter outras histórias do Arthur e da Isadora. Eu até, Marlene, eu comecei uma segunda história, mandei para a editora 34, eles gostaram do projeto, eu acho que eu escrevi metade do folheto, mas tem uma preguiça. Acho que isso até me serve de uma certa motivação para eu escrever uma segunda aventura de Arthur e Isadora. Estou muito feliz com isso. Eu queria agradecer a sua resposta. Muito obrigada, viu? Claro. Falou, Amanda. Quem mais quer perguntar? Oi. Oi, Celi. Eu queria perguntar, Celi, tudo bom? Tudo bom, Celi? Eu queria perguntar se Reino Adormecido, que teve sua pedra do meio-dia roubado, tinha alguma relação com aquele momento que o país viveu, né, a perda da luz, esse resgate, se isso te motivou a desenvolver esse cordel. Me lembrou muito essa questão. Sem dúvida. Esse folheto ele foi escrito em 1975. Nós estávamos, não sei se era no governo de Garrastazu Médici ou no governo de Ernesto Geisel, plena ditadura militar. Eu nunca tive problema nenhum, né? Pouquíssimos problemas com censura eu tive na minha carreira. Nunca fui preso, nunca fui nada. Até porque eu não tenho grande atuação política. Mas eu tenho amigos que foram presos, amigos que foram torturados, amigos que foram exilados, e a gente acompanhava essa coisa. Isso era uma questão da maior seriedade para nós. Eu dizia, bom, eu não vou derrubar a ditadura com um folheto de cordel. Se fosse os meus amigos cordelistas engajados, que faziam coisas muito mais violentas, já teriam derrubado. Mas havia sempre essa imagem na nossa cabeça que a gente estava num país que estava meio que submetido a um encantamento que petrificava todo mundo e que a gente precisava se ver livre desse negócio. Isso era uma sensação 24 horas por dia, 365 dias por ano. Depois, um dia desse, alguém estava me dizendo, mas Braulio, você não se sente oprimido com tudo isso que o Brasil está passando nesses últimos anos? Eu digo, eu voltei ao meu normal, porque eu vivi embaixo de uma ditadura dos 14 aos 34 anos. Eu me tornei adolescente e adulto dentro de uma ditadura militar, onde se prendia, se torturava, se censurava, alguém desaparecia e ninguém dava satisfação à família e assim por diante. Eu vivi dos 14 aos 34 anos nesse tipo de sociedade. Então, me acostumei, de certa forma. Então, a maneira de falar eram maneiras indiretas, que a gente dizia assim, menos para protestar, porque eu não considero isso um protesto, nem para tentar derrubar, porque não derruba mesmo, o que derruba é povo na rua, mas para dizer assim, eu sei o que é viver desse jeito, eu sei o que é viver num país que foi encantado de forma maligna. Obrigada. Mais alguém, gente? Vamos lá, quero ouvir vocês. Vem mais alguém? Oi, Marlene Braulio. No começo, vocês falaram que o legal do cordel é a gente... Tudo bem, Braulio? Prazer enorme lhe conhecer, viu? Prazer é meu, estou lhe vendo aqui. Foi legal a gente, aqui em casa, que eu li esse livro para as crianças durante a noite. E eles se envolveram com a história, sabe? Eles não queriam que eu parasse de contar a história. Foi bonito porque eles... materializaram a história, eles viram o Arthur, viram a Isadora. Então, assim, não é uma coisa, uma leitura pesada, foi uma leitura muito legal e a gente acabou lendo em família, que o livro foi muito, muito fácil da gente entender a história e eles ficaram, não queria que eu parasse, sabe? Eu falei, gente, está na hora de dormir, vamos dormir. Não, eles queriam continuar ouvindo a história até o final. Qual é a idade deles, Elizabeth? Eles têm 4 anos, são gêmeos. Olha só, 4 anos e seguiram tudo, né? Eu estava imaginando aqui 8, 10, 4 anos. 4 anos e eles materializaram a história, eles ouviram a história e achou interessante que eles chamaram o Arthur de príncipe. Ele falou que o Arthur era o príncipe e a Isadora era a princesa. É claro, porque são os trajes que esses personagens sempre aparecem. Mas isso é uma coisa linda de ouvir,
Porque, na verdade, quando a gente escreve uma poesia narrativa desse tipo, o que é que a gente faz? Eu sempre digo assim, eu estou contando um filminho. Eu uso muito essa expressão, um filminho. Eu quero, muitas vezes, quando eu recitava poesia nas minhas oficinas, assim e tal, não sei o quê, eu tinha coisas decoradas de cabeça, aí era uma oficina com aula noturna, aí eu dizia, você que está aí perto da porta, apaga a luz e fecha a porta da sala. Apagava a luz, fechava a porta da sala, ficava a sala no escuro, aí eu dizia, fechem os olhos e assistam o filminho que eu vou contar agora. Isso é muito interessante. E aí eu começava a recitar esses versos, que como eu já recitei alguns aqui agora, a história do cara que chega no porto, segura o navio, vai para o campo de batalha, tem isso, tem a guerra, essas coisas. Porque é uma característica do cordel ser uma poesia muito visual. O cordel conta uma história, o cordel conta o filminho, e eu gosto daqueles cordéis que você meio que fecha os olhos assim e diz, gente, eu estou vendo a campina enluarada à meia-noite, aqueles dois cavaleiros galopando com a capa, fazendo assim, por causa do vento do galope dos cavalos, o cara de espada em punho. O cordelista descreve isso de uma maneira que você está vendo o filme. Isso é a grande arte da poesia. É você criar um filme com isso aqui. Aí você recorre a quê? A imaginação do leitor. E é bacana ver que duas crianças com 4 anos já estão plenamente capacitadas a ver seu príncipe, sua princesa, sua história, seu filminho, as coisas acontecendo, porque eles são o quê? A geração televisão, a geração celular, a geração internet e tudo mais. Nós estamos colocando... Braulio, eles são a geração desse visual, né? As coisas totalmente visual. Né? E aí, quando eles se deparam com uma história que eles começam a colocar aí a imaginação funcionando, né? E é legal, porque o texto faz a gente, inclusive, mudar de cena. Quando você falou de filminho, eu lembrei daquele pedaço que você diz, o texto diz assim, leitor, deixemos Arthur e voltemos à estrada onde ficou Isadora, bastante preocupada porque ele entrara ali e até agora nada. Né? Quer dizer, o Arthur está lá, olhando aquela riqueza toda, curtindo a rainha lá daquele lugar, e, de repente, alguém fala assim, coitada da Isadora, ficou parada lá na estrada, sozinha, abandonada. Né? E aí o texto diz leitor, quer dizer, ele dá uma acordada na gente. Olha agora essa cena. E aí te encaminha, né? Eu acho que isso é muito gostoso. O cordel faz isso o tempo todo, Marlene. Isso é um recurso que o poeta tem. O cinema faz isso o tempo todo. E assim, é a vantagem que eu digo de você ter 2 heróis, uma dupla de heróis. Porque chega um momento que eles vão juntos, aí chega um momento que eles se separam. Aí você tem a narrativa A e a narrativa B. Então você faz um suspense da narrativa A, você para aqui e volta para a narrativa B. Quando chega no outro momento de suspense aqui, você volta para resolver o de cá. Então, isso é muito bom, isso é uma aula básica da dramaturgia de televisão e de cinema. Você ter 2 linhas de ação que você pode contar as duas, aí você cria 2 suspenses ao mesmo tempo, não tem a obrigação de ficar preso a uma narrativa só. Agora, o cordel faz isso desde o começo também. Isso já vem do romance. O romance folhetim do século XIX, o folhetim da Europa, aqueles grandes escritores que escreviam em folhetim, Charles Dickens na Inglaterra, Balzac na França, Dostoiévski na Rússia, todos eles faziam isso. Eles pegavam 2 personagens, 3 personagens, às vezes, e ficavam saltando de um para o outro, porque cada semana o leitor que comprava o jornal para ler o folhetim tinha um capítulo. Aí ele queria saber como terminou a história do capítulo anterior, e a nossa novela pegou isso. 200 anos depois, a novela está fazendo isso. Isso é uma coisa básica da criação de suspense da narrativa. Eu observei muito isso no cordel e eu disse, vou fazer questão de, numa certa hora, separar Arthur e Isadora para poder dizer, vamos deixar esse aqui e voltar para aquele outro. Mais alguém, gente? Mais alguém a falar? Bom, então eu vou recuperar aqui um outro negócio que eu acho muito interessante. Quem quiser falar, me interrompe, tá bom? Quem quiser falar, vá se inscrevendo aí, você vai botando na fila. A fila anda. Tem uma coisa muito legal, que é quando chega lá no final, que eles são desencantados, né? O pai dela aparece e tal,
e vem até entre aspas, porque é a fala do velho, e aí ele diz assim: eu esperava vocês para virem me salvar. Todos os que estão aqui ficaram neste lugar ao perseguir o gigante sem conseguir triunfar. Mas houve uma fada amiga que muito me auxiliou. Ela lhes deu a sacola e assim os ajudou para poderem chegar no lugar onde eu estou. Aquela sacola mágica, vocês precisaram dela. Souberam usar o ovo, também a flauta e a vela. E os conselhos da fada agradeçam tudo a ela. Eles nos remetem, né, esses versos, para essa coisa da magia, mas também da aprendizagem, né? Quer dizer, você conseguir ouvir os conselhos, pensar nos conselhos. Aqui os conselhos são chaves mágicas, né? Mas na vida da gente, os conselhos também será que não servem, né? Os conselhos, de repente, também não são chaves para nossas vidas, né? E a gente saber ouvir, saber usá-los também nas horas importantes da vida da gente, também não são chaves da vida, né? Então, é uma história que agrada ao filho, acho que foi da Elizabeth, aos filhos da Elizabeth de 4 anos, mas também que trazem para nós, além da diversão, desse mundo do faz de conta, desse mundo do maravilhoso, da narrativa viva, né? Para a gente ler e escutar. Eu adoro escutar cordel. Ele também traz algumas coisas para a gente refletir, né? Eu acho que, para mim, trouxe isso, né? Pensar nessas chaves me fez pensar também nisso, né? Os conselhos da fada podem ser conselhos diversos na vida da gente. Exatamente. Eu coloquei essa parte no final do pai porque eu achei que era bom ter uma explicação final ratificando, confirmando aquilo que o leitor já percebeu, que aqueles 3 objetos tinham uma função e que havia uma explicação, embora uma explicação meio cifrada, meio em forma de charada sobre os 3 objetos, e que nas 3 situações eles usaram os objetos de maneira correta. A gente sempre encontra isso, tem muitas histórias, eu aconselho, quem quiser pesquisar, 2 autores básicos para estudar esse tipo de história. Câmara Cascudo, que é lá do Rio Grande do Norte, nosso grande pesquisador da cultura popular do Rio Grande do Norte, e Silvio Romero, que escreveu também Contos Populares do Brasil. Silvio Romero era natural do Sergipe e atuou aqui no meio cultural do Rio de Janeiro na virada do século, 1900, por aí, contemporâneo de Machado de Assis e tal. E Câmara Cascudo, um cara que posterior, que morreu já na década de 1970, eu acho, toda a vida morou no Rio Grande do Norte. Então, o que eles fizeram uma compilação dessas histórias, e eu tenho isso tudo anotado em cadernos, aqui nos meus arquivos, assim, 3 objetos mágicos. Aí tem dezenas de histórias com 3 objetos mágicos. É um anel, uma chave e um graveto. Aí no outro é um lenço, um violino e um pão. Aí no outro é uma camisa, um sapato e uma toalha. Sempre 3 objetos mágicos. E quando a pessoa recebe aqueles objetos mágicos, ela ainda não sabe para que vai servir. Mas no momento que ela se depara com um perigo, que ela olha para os objetos, ela tem a ideia. Que isso é um pouco o desafio intelectual da coisa, entende? É como se você desse a uma pessoa uma chave, e a pessoa diz, mas para que serve essa chave? Não sei, bota aí no bolso. A pessoa bota aquela chave no bolso. Aí chega um momento que a pessoa está trancada num lugar. Videogame tem isso demais. Diz, e aquela chave que alguém me deu? Vai ver que é a chave dessa porta aqui e acaba saindo. Ou então alguém dá, sei lá, um saca-rolha. Aí o personagem do game diz assim, mas para que eu preciso de um saca-rolha? Eu vou abrir uma garrafa. Não, bote o saca-rolha no bolso. E ele bota aquilo no bolso. Aí mais tarde ele fica preso dentro de um cofre. Por dentro do cofre tem uma fechadura. Aí ele diz, que tal se eu pegar esse saca-rolha e tentar abrir a fechadura do cofre? Aí abre, entende? No videogame é como no cordel. Todos aqueles objetos mágicos vão ter uma função lá na frente. Cabe a você usar a sua inteligência e sair daquele perigo e tal, essa coisa toda. Os objetos têm essa função. E quem dá os objetos, no cordel, eu não botei isso aqui, eu botei que era como se fosse uma fada que estava ajudando a eles. Mas se você vai para o conto popular brasileiro, você encontra esses objetos sendo dados por uma velhinha, por uma menina, por uma moça, por uma fada
E, no fim, eles ficam sabendo quem era essa menina, essa velhinha, essa moça, essa fada. Era Nossa Senhora. É sempre Nossa Senhora. Eles estão num perigo e uma figura feminina, muitas vezes, traz essa solução do perigo para eles. É Nossa Senhora sob a forma de alguma coisa. Tem uma outra forma que eu acho muito interessante também, que é assim, o rapaz e a moça está presa num reino. O rapaz vai lá no outro reino desencantar a moça. Isso é o formato básico. Na ida, ele salva... Tem um peixe sendo pescado. Aí ele afugenta o pescador e joga o peixe de volta no rio. Aí o peixe diz, guarde essa escama e quando precisar, chame por mim. Aí mais adiante ele vê um pássaro preso numa gaiola. Ele liberta o pássaro. Aí o pássaro diz, guarde essa pena e quando precisar, chame por mim. Aí mais adiante ele encontra, sei lá, uma árvore que está sendo queimada. Aí ele evita que queime a árvore. Aí a árvore diz, guarde esse graveto e quando precisar, chame por mim. Ele vai lá, desencanta a moça, a princesa, e quando ele está voltando, ele usa esses 3 objetos, ele usa o graveto, ele está sendo perseguido, ele usa o graveto e joga para trás. Aí o graveto se transforma numa moita de espinheiro que não deixa os soldados passarem. Aí mais adiante, ele pega a pena do pássaro. Aí aparece uma revoada de pássaros que ajuda eles. E depois eles entram no mar, estão quase se afogando, ele usa a escama do peixe e aparece uma porção de peixes que salvam eles. Então, os objetos são dados por pessoas agradecidas, por personagens agradecidos. Isso é um termo que existe muito na cultura popular, nos contos de fadas, que em inglês, nos livros em inglês, a gente acha o tempo todo. Grateful Dead, que acabou sendo o nome de uma banda de rock. O Grateful Dead, uma das grandes bandas de rock dos anos 60. E eu vi uma entrevista do Jerry Garcia dando essa entrevista, e o cara perguntou como surgiu o nome da banda. Ele disse, a gente não chegava a um acordo, aí eu tinha um livro sobre cultura popular aqui do lado, abri uma página qualquer, aí tinha lá, Grateful Dead, o morto agradecido. Então, o que é essa história? O sujeito entra numa cidade, tem um morto sem sepultura no meio da rua. E as pessoas, ninguém se aproxima para cuidar daquele morto, porque ninguém conhece ele. Aí o viajante que está passando abre uma sepultura, guarda ali o cadáver, cobre a sepultura, bota uma cruz ou alguma coisa e vai embora. Lá na frente da história, ele está preso numa masmorra com 300 guardas, com crocodilo, com jacaré, com tudo, impedindo a fuga dele. Aí aparece um cara e diz, eu vim lhe tirar aqui dessa prisão. Ele diz, quem é você? Ele diz, eu sou o cara a quem você deu sepultura. E eu vim lhe agradecer agora. Aí salva o herói. Isso é uma tradição. As pessoas que você ajuda desinteressadamente, que parece que não vão poder lhe dar ajuda nenhuma, vão lhe ajudar mais adiante. É uma das lições isso é uma lição, né? É uma lição. Popular. Gente, olha só que pena, a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Passa rápido demais. Passa demais. Passa, né? Eu pensei que ia ficar até às 9 da noite. Eu queria, antes de terminar, Marina, eu só queria fazer uma observação que aí o Braulio fala, eu não sei se nem dá tempo, acho que nem dá mais tempo, mas é sobre os cordéis, que eu acho que o pessoal aqui, Braulio, está acostumado, mas não sabe de toda essa história que você nos trouxe, né? É dos cordéis da Feira de São Cristóvão, por exemplo. As pessoas vão ali, você tem lá, e como eles refletem, muitas vezes, a realidade do dia a dia, que as pessoas têm os cordéis políticos. Quando tem um problema político, já deve ter cordel sobre a pandemia, muito cordel na Feira de São Cristóvão. Cordel sobre a pandemia. Eu acho assim, isso é uma coisa que é da natureza do cordel também, não é? Ele também, ao mesmo tempo que é uma brincadeira e é também fantasia, ele informa, tem essa parte do cordel que eu acho que é legal também lembrar isso, né? É importantíssimo, Suzana. Ele tem uma função social muito importante, não é? O cordel é chamado por muita gente, tem até um documentário muito bom chamado Jornal do Sertão. Isso. Procurem no Google, no YouTube, Jornal do Sertão. É um documentário produzido por Thomas Faca sobre literatura de cordel. Eu assisti 2 meses atrás no YouTube. Então, ele é o Jornal do Sertão, ele conta todas as novidades. Agora, eu tinha separado aqui para mostrar alguns cordéis que alguns amigos meus, cordelistas, estão adaptando os clássicos. Então, nós temos aqui, não sei se está dando para ler, o 15 de Raquel de Queiroz.
Que é um livro, um grande clássico da literatura brasileira, que alguns de vocês talvez tenham visto no colégio. Aqui, o Hamlet de Shakespeare, adaptado pelo meu amigo Estélio Torquato, que é cordelista e professor da Universidade Federal do Ceará. O Estélio Torquato é um cara sensacional, porque ele escreve muito bem. Ó, eu vou botar aqui tudo junto já. Otelo de Shakespeare, Macbeth de Shakespeare e o Rei Lear de Shakespeare. Tudo feito por Estélio literatura universal. Tudo feito, grandes clássicos cuja história, cujo filmezinho para você contar para os filhos, está resumido aqui no Folheto de Cordel. Então, isso substitui a peça de Shakespeare? Não, mas não é para substituir, é para deixar isso na memória afetiva das pessoas. Perfeito. As pessoas, quando crescerem, dizer, minha mãe recitou isso para mim quando eu tinha 4 anos de idade. Como é o mesmo nome do cara, William Shakespeare, eu quero ver essa história. Entende? Então, e eu coloquei aqui também. Isso fica gravado ou é só nesse momento agora? Está gravando. Bom, então, se gravar, eu quero deixar como despedida e agradecimento para vocês esses trabalhos aqui, de amigos meus. Cordel na Sala de Aula, de Helder Pinheiro e Ana Cristina Marinho. Cordel na Sala de Aula, editora Duas Cidades, de São Paulo. É um livro mostrando como se utilizar o cordel na sala de aula para os jovens. E esse outro aqui, sensacional também, Acorda Cordel, na Sala de Aula, de Arievaldo Viana. Um amigo que eu perdi 1 ano atrás. Ele morreu em março, abril do ano passado. Grande pesquisador, grande poeta, um sujeito sensacional que deixou muita saudade em todos nós, pelos versos lindíssimos que ele fazia. E ele publicou essa beleza de livro, ilustrado por João Oliveira, mostrando como ensinar o cordel na sala de aula. Se algum de vocês tiver interesse nesses livros, eu tenho o contato das pessoas, da editora, dessa coisa toda, posso repassar para vocês, porque são trabalhos feitos por amigos meus que estão nessa mesma batalha que eu estou. Eles escrevem os folhetos de cordel e eles refletem a respeito. E eles querem mostrar isso para toda essa juventude que está aí, aberta, querendo saber para onde vai essa poesia popular e querendo ter o privilégio de assistir esses filmezinhos na cabeça que são os folhetos de cordel. Braulio, queria muito te agradecer, tá? Esse papo gostoso, essa tarde deliciosa que nós tivemos. Um beijo no seu coração. Muito obrigada, tá? Su, quer falar alguma coisa? Agradecer sempre para o Braulio, querido poeta, que eu gosto tanto. Isso, queridos meninos aí, eu chamo de meninos, né? Meus cabelos brancos. Marlene, eu também gostaria de agradecer ao Braulio. Eu revivi muitas coisas boas essa tarde. Me fez fazer um passeio pelo Nordeste. Para mim foi sensacional. Pena que a minha internet está muito ruim, tem momentos que eu não consegui ouvir, mas assim, fiquei encantada com o depoimento da Elizabeth, muito gostoso saber como é bom o lúdico, né, para a criança, que estimular isso, o pensamento, a recriação, como é importante. Parabéns você pelo trabalho. Que bom. Lembrar vocês que a gente tem na próxima segunda-feira o encontro, eu vou fazer umas provocações musicais para vocês, para o nosso último livrinho, tá bom? Então, nós vamos mandar uns links de letra de música para a gente ouvir, inclusive letras de música do Lenine, que também é um dos parceiros do Braulio, tá bom? E aí a gente está indo para o nosso último livrinho, dá uma peninha, mas são 4 livrinhos, né? Depois a gente volta com mais, se Deus quiser. Quem vai ser o próximo? Vai voltar. É o Pedro Luiz. Pedro Luiz, meu grande amigo, claro. Parabéns. Por isso que eu brinquei. Tá bom? Então, um beijo, muito obrigado, Braulio. Beijo. Meninos. Obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pela leitura. E espero que a gente volte a se encontrar brevemente para falar sobre cordel, sobre outras coisas, poesia, literatura. A alegria é sempre minha. Muito obrigado. Beijo para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, Marlene. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Gratidão. Beijo, obrigado, gente. Muito obrigada. Beijo, tchau. Braulio, Marlene, Suzana. Até a próxima, gente. Gratidão. Valeu.